Como você já sabe, este é o estúdio do Fato Matemático. O que você talvez não saiba é onde fazemos estas gravações. Pois é, no programa de hoje falaremos de localização de pontos. Desde os primeiros astrônomos até os dias de hoje, desenvolveram-se vários métodos de localização. Afinal, além de saber quem somos, temos que saber também aonde estamos para então descobrir para onde vamos. E por falar nisso, vamos ver por onde anda a Clarissa. Aqui estamos nós. E como combinamos, vamos visitar o museu, fazer a pesquisa na biblioteca, almoçar no restaurante e aí pegar um cineminha que ninguém é de ferro. Cinema é legal. Legal o cineminha. Mas como parte daqui e para esses lugares? Situações que envolvam a localização de pontos ou lugares são comuns no nosso cotidiano. O endereço de uma pessoa, por exemplo, fica preciso se damos todas as informações necessárias. De um ponto qualquer da cidade, o Paulo Roberto tem informações para nós. Vai daí, ô Paulo! Estamos aqui em frente a uma agência da empresa brasileira de Correios e Telégrafos para tentar falar com um carteiro. Ei, por favor. Oi. Nós somos do Fato Matemático. O senhor poderia nos responder algumas perguntinhas? Tudo bem. O que é necessário colocar por fora do envelope quando se quer remeter uma carta? É preciso que o nome e o endereço do destinatário esteja bem claro. Além do número da rua, avenida ou praça, do número, do complemento, do bairro, da cidade, do estado, é importante também que conste o código de endereçamento postal, ou seja, o CEP. Mas com isso se garante que a carta chegará às mãos do destinatário, né? Com quase toda certeza. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom que o remetente, no verso do envelope, coloque o seu próprio endereço, justamente para o caso da carta ser devolvida e sabermos quem a enviou. Muito obrigado. É com você, Eduardo. No dia a dia, para localizarmos com mais facilidade um determinado local, ajuda se tivermos alguns pontos de referência. Ou seja, dizer entre que ruas está o lugar que procuramos. Perto de onde? Em frente a quê? Pois bem, Eduardo, estamos aqui na Avenida Rio Branco, bem no centro da cidade, perto do Obelisco e perto do Teatro Municipal. Você agora pode nos explicar como fazer para ir ao museu, à biblioteca, ao restaurante e ao cinema a partir daqui? Claro! Com os comprimentos do Fato Matemático, aí vai um mapa, para que vocês se orientem melhor. Vocês estão no ponto X, representado no mapa. A esse ponto, de onde vocês vão partir, daremos o nome de Marco Zero. Para chegarem ao museu, desloquem-se 3 quadras para a direita e 2 quadras para cima. Para chegarem à biblioteca, desloquem-se 4 quadras para a direita e 2 quadras para baixo. Para chegarem ao restaurante, desloquem-se 3 quadras para a esquerda e 3 quadras para cima. Por fim, para chegarem ao cinema, desloquem-se 2 quadras para a esquerda e 3 quadras para cima. Reparem que, nesse referencial que usei, o primeiro número indica as quadras andadas para a direita ou para a esquerda, e o segundo número indica as quadras andadas para cima ou para baixo. Para diferenciar os sentidos, usei os sinais: positivo se para a direita do marco zero e negativo se para a esquerda. Da mesma forma, determinei que seriam positivas as localizações para cima do marco zero e negativas se estivessem abaixo do marco zero. Dessa forma, criei um referencial cartesiano para ajudar na localização dos pontos desejados. Poxa, Eduardo, obrigada. O referencial cartesiano foi inventado pelo matemático e filósofo francês René Descartes, aquele que falou "penso, logo existo". Ele nasceu em 1596 e morreu em 1650. Nessa época, as ideias tradicionais sobre as coisas vinham sendo questionadas. E assim, Descartes defendia o método para alcançar a verdade. Em 1637, ele apresentou um tratado chamado Discurso do Método. No capítulo de geometria desse tratado, René Descartes expunha um método para localizar e descrever pontos e figuras numa rede de linhas perpendiculares.
por meio de letras e números, unindo a álgebra e a geometria. Mais tarde, essa rede de linhas perpendiculares recebeu o nome de plano cartesiano, em homenagem ao seu criador. Para vermos isso de uma forma melhor, vamos chamar as mãozinhas. O plano cartesiano é um referencial determinado quando traçamos duas retas perpendiculares, x e y, que se interceptam no ponto zero, o marco zero, chamado de origem. Em cada uma das retas, marcamos uma escala, ou seja, a partir da origem, marcamos os pontos com uma mesma distância entre si. Para a direita e para cima, números positivos. Para a esquerda e para baixo, números negativos. Desta forma, podemos indicar a localização do ponto A no plano por meio de um par de números, chamado de par ordenado. A reta horizontal, x, é chamada de eixo das abscissas, e a reta vertical, y, é chamada de eixo das ordenadas. Como vocês veem, o primeiro número do par de localização representa a abscissa, e o segundo número representa a ordenada do ponto. Assim, o ponto E de abscissas 2 e ordenada -3 tem a seguinte localização no plano cartesiano. Pois é, as mãozinhas não vacilam. E vocês também não, né? É só me dizer qual é o par ordenado do ponto S. Letra A, -4, -2. Letra B, -2, -4. Letra C, -4, 2. Letra D, 4, -2. Sem vacilar, ok? Resposta do sem vacilar. Letra A. O par ordenado do ponto S é -4, -2. Reiniciando o segundo bloco do fato matemático, vamos a uma curiosidade com o Paulo Roberto. É com você, ô Paulo? Pois é, Eduardo. Continuando nosso passeio pela cidade, estamos aqui no IBGE, onde vamos ouvir de um geógrafo como se faz a localização de pontos no globo terrestre. Certamente já ouvimos falar de latitude e longitude, pois agora vamos entender um pouco mais sobre isso. Senhor Reinaldo, o senhor poderia nos explicar mais sobre latitude e longitude? Claro. Vou demonstrar aqui através do mapa a respeito das latitudes e longitudes. São informações obtidas através dos meridianos e dos paralelos. Os meridianos são linhas imaginárias que passam pelos polos, ao redor da esfera. Foi convencionado entre as nações que o ponto de partida, o marco zero para a numeração dos meridianos, seria o meridiano que passa pela antiga sede do Observatório de Greenwich. As localizações, então, são feitas a partir dele, para leste e para oeste. Por outro lado, partindo-se do Polo Norte em direção ao Polo Sul. Exatamente na metade do caminho temos o Equador, que é a outra linha imaginária feita em torno da Terra e que divide o nosso planeta em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Finalmente, se imaginarmos infinitos cortes paralelos ao Equador da esfera, teremos os chamados paralelos. Desse jeito, tomando como linhas de referência os meridianos e os paralelos, é sempre possível localizar um ponto sobre o globo terrestre. E qual é a localização desse ponto específico? A longitude desse ponto é 60 graus a leste e a sua latitude é 30 graus ao sul. Obrigado. É com você, Eduardo. Eduardo, olha só que eu e minhas amigas fizemos. Poxa, Achamos muito legal marcar pontos no plano cartesiano e aí ficamos treinando. legal, hein? Para facilitar a construção de um referencial cartesiano, usamos esta folha quadriculada. Poxa. Sobre esta folha, fizemos o eixo X, o eixo das abscissas, e o eixo Y, o eixo das ordenadas. A partir da origem, numeramos esses eixos, com a mesma distância entre os números, claro. Então, marcamos o ponto G de abscissa 4 e ordenada -2.
o ponto H de abscissa 0 e ordenada 2. E o ponto I de abscissa menos 3 e ordenada 0. Legal, Clarissa, pois fique sabendo outra coisa. Dizer abscissa menos 3 é o mesmo que dizer que x é igual a menos 3 e que y é igual a 0. Ah, é? Olha só. Da mesma forma, o ponto H de abscissa 0 e ordenada 2 tem x igual a 0 e y igual a 2. Pois se você me permite, no caso do ponto G, x vale 4y menos 2, certo? Certíssimo, Clarissa. Olha, e dei um toque nisso porque tem a ver com a grande novidade do programa de hoje, a representação gráfica de uma equação. Os matemáticos provaram que a representação gráfica de uma equação do tipo y igual a ax mais b com a e b números reais é uma reta. Como que é isso, Eduardo? Vamos ver um exemplo. Para representar graficamente esta equação, y igual a 2x mais 1, precisamos antes determinar alguns valores que tornam a equação verdadeira. Para isso, vamos associar valores a x e determinar os valores de y. Para x igual a 0, y igual a 2 vezes 0 mais 1, que é igual a 1. Para x igual a 1, y igual a 2 vezes 1 mais 1, que é igual a 3. E assim, podemos continuar infinitamente. Se x igual a 2, y igual a 5. Se x igual a menos 1, y igual a menos 1. Pois vamos logo marcar esses pontos no plano cartesiano. O ponto 0, 1, fica aqui. O ponto 1, 3, fica aqui. O ponto 2, 5, fica aqui. E o ponto menos 1, fica aqui. Unindo esses pontos, ficamos com a reta y igual a 2x mais 1. Mas, Eduardo, como uma reta é determinada no plano por 2 pontos, não basta achar duas duplas de números reais que satisfaçam a condição desejada? Exatamente, Clarissa. Bastam 2 pares ordenados e teremos a reta da equação. Neste caso, se x é igual a 0, y é igual a 3, e o par ordenado é 0, 3. Se x é igual a 1, y é igual a 4 e o par ordenado é 1, 4. De posse desses 2 pontos, podemos traçar a reta da equação y igual a x mais 3. Em outras palavras, essa reta é a solução gráfica dessa equação. E agora, sem vacilar. Qual o ponto que não faz parte da reta y igual a x mais 1? Letra A, 0, 1. Letra B, 1, 2. Letra C, menos 1, 0. Ou letra D, menos 2, menos 3. Sem vacilar, hein? Desses aí, o ponto que não faz parte da reta y igual a x mais 1 é o de par ordenado menos 2, menos 3. Letra D. No programa de hoje, vimos como é importante a localização de um ponto. Estamos aqui na Avenida Rio Branco, bem no centro da cidade, perto do Obelisco e perto do Teatro Municipal. Você agora pode nos explicar como fazer para ir ao museu, à biblioteca, ao restaurante e ao cinema a partir daqui? Claro! Com os comprimentos do fato matemático, aí vai um mapa, para que vocês se orientem melhor. Vocês estão no ponto X, representado no mapa. A esse ponto, de onde vocês vão partir, daremos o nome de Marco Zero. Para chegarem ao museu, desloquem-se 3 quadras para a direita e 2 quadras para cima. Para chegarem à biblioteca, desloquem-se 4 quadras para a direita e 2 quadras para baixo. Para chegarem ao restaurante, desloquem-se 3 quadras para a esquerda e 3 quadras para cima. Por fim, para chegarem ao cinema, desloquem-se 2 quadras para a esquerda e 3 quadras para cima.
Reparem que, nesse referencial que usei, o primeiro número indica as quadras andadas para a direita ou para a esquerda. E o segundo número indica as quadras andadas para cima ou para baixo. Para diferenciar os sentidos, usei os sinais. Positivo se para a direita do marco zero e negativo se para a esquerda. Da mesma forma, determinei que seriam positivas as localizações para cima do marco zero e negativas se estivessem abaixo do marco zero. Vimos o referencial cartesiano criado por Descartes. Ele nasceu em 1596 e morreu em 1650. Nessa época, as ideias tradicionais sobre as coisas vinham sendo questionadas. E assim, Descartes defendia o método para alcançar a verdade. Em 1637, ele apresentou um tratado chamado Discurso do Método. No capítulo de geometria desse tratado, René Descartes expunha um método para localizar e descrever pontos e figuras numa rede de linhas perpendiculares, por meio de letras e números, unindo a álgebra e a geometria. Mais tarde, essa rede de linhas perpendiculares recebeu o nome de plano cartesiano, em homenagem ao seu criador. Vimos também a representação de pontos no plano cartesiano. Desta forma, podemos indicar a localização do ponto A no plano por meio de um par de números, chamado de par ordenado. A reta horizontal, x, é chamada de eixo das abscissas, e a reta vertical, y, é chamada de eixo das ordenadas. Como vocês veem, o primeiro número do par de localização representa a abscissa, e o segundo número representa a ordenada do ponto. Assim, o ponto E de abscissas 2 e ordenada -3 tem a seguinte localização no plano cartesiano. E também aprendemos a solução gráfica de uma equação. Para representar graficamente esta equação, y igual a 2x mais 1, precisamos antes determinar alguns valores que tornam a equação verdadeira. Para isso, vamos associar valores a x e determinar os valores de y. Para x igual a 0, y igual a 2 vezes 0 mais 1, que é igual a 1. Para x igual a 1, y igual a 2 vezes 1 mais 1, que é igual a 3. E assim, podemos continuar infinitamente. Se x igual a 2, y igual a 5. Se x igual a -1, y igual a -1. Pois vamos logo marcar esses pontos no plano cartesiano. O ponto 0, 1, fica aqui. O ponto 1, 3, fica aqui. O ponto 2, 5, fica aqui. E o ponto -1, -1, fica aqui. Unindo esses pontos, ficamos com a reta y igual a 2x mais 1. Bem, por hoje é só, pessoal. Tchau!